Meus irmãos, bom dia. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade presente nesta casa nos ajude no trabalho de hoje. Esse barulho que vocês estão ouvindo é interferência espiritual, viu? Isso acontece sempre. Mas vocês dormiram bem? Bem, né? Então, Anaí, viu? Bom, quando eu recebi esse tema, e o Wesley estava me dizendo ontem que ele, quando passou esse tema para o seminário, ele não sabia de que forma a gente ia tratar desse tema aqui, até porque ele sabe que eu sou analista de sistemas. E muitas pessoas perguntam: Paulo, o que você é formado em quê? Eu sou analista de sistemas. As pessoas perguntam: você não é advogado disso? Não. Você não é médico disso? Não. Você não é psicólogo disso? Não. É porque a gente, quando se coloca na posição de palestrante, a gente fica meio cara de pau e fala sobre tudo. Mas nesse caso especificamente, eu tenho algo a acrescentar para vocês não ficarem achando que é um analista de sistemas que vai falar sobre a psicologia das tentações. Há muitos anos atrás, eu viajava bastante pelo país e eu tinha uma distração nos aeroportos que era ficar lendo, e o meu foco, a minha área de estudo, de leitura, era o cérebro humano. Porque o cérebro humano, dentro da minha zona de aprendizagem, era o que mais se aproximava do humano naquilo que eu lidava, que era uma linguagem dos computadores, as coisas dos computadores. Aquilo para mim era muito próximo, o cérebro, a forma dele funcionar, etc. E eu começava a fazer correlações entre o modelo matemático dos computadores e a forma como que o cérebro processava as informações, enfim, coisas que não tem o que fazer. Então eu comecei realmente a fazer um estudo do cérebro, e eu comecei a perceber uma coisa interessante, e olha que isso, já tinha dito isso de certa feita, que a porta da ciência, ela é uma das portas mais largas para o entendimento do espírito. Porque, por incrível que pareça, o materialismo hoje, ele enfrenta uma dificuldade conceitual importante, que é o fato de que a matéria comprovadamente não existe como se pensava. A matéria é uma abstração, e como abstração ela não pode ser considerada um elemento pronto e acabado, tangível, como a gente vê, como a gente toca, como a gente sente. A matéria é, antes de mais nada, resultado de um colapso quântico, que é uma ação de consciência sobre as questões da natureza, as probabilidades que existem na natureza, e a consciência então faz com que aquilo se transforme em algo tangível, como a gente percebe. Mas essa ciência que eu estava buscando, de certa forma, no cérebro, quando começaram a entrar correlações com relação aos ensinamentos do Evangelho, com relação à questão do Espírito, fechou em mim uma espécie de uma nova visão sobre tudo isso que a gente conversa aqui sobre o Espírito e tal. Então, eu daí comecei a estudar Joana, comecei a estudar Jung, comecei a estudar Freud, fui fazer uma graduação, uma pós-graduação na área da psicologia transpessoal. Então, eu, apesar de ser um analista de sistemas, mas eu tenho aí pelo menos uns 10 anos que eu venho futucando esse assunto na minha cabeça. Isso tem todo sentido, isso sustenta a minha fé de uma forma muito racional. Eu consigo entender o que os espíritos nos disseram com relação a essa relação entre a carnalidade e a espiritualidade, essa interdimensionalidade. Eu consigo entender isso muito bem pela linguagem que a gente vai falar aqui a respeito desse assunto. Mas uma outra coisa que todos nós entendemos muito bem, que nós somos expertos nisso, é a culpa. Não é verdade? Então a gente tem a culpa. É algo que a gente carrega de forma muito forte, vigorosa em nossas vidas. E a culpa é resultado de um processo entre um agir potencial, ou perigo, e um agir efetivo. Então, quando você age em contradição com aquilo que você acredita, com aquilo que você pensa, com aquilo que você crê, você cria em você um embate entre o que você fez e o que você deveria ter feito,
aquilo lhe gera desconforto, que é uma questão de culpa. Mas a nossa verdadeira culpa, ela vai começar. Deixa eu ver aqui se vai começar a ver. Alô? Alô? Então ela vai começar há muito tempo, né? Então nós temos uma história que fala sobre a nossa culpa, e é uma história que aconteceu há pelo menos aí, dizem uns 6.300 anos, outros dizem que muito mais, mas independente de quanto tempo seja, independente de quanto tempo seja, essa é a nossa primeira história de culpa que a gente conhece. Principalmente aqui no Ocidente, nós fomos instados a acreditar em um momento em que o homem vivia numa condição extremamente confortável. Pense num paraíso bom, um lugar gostoso, aprazível, onde nós vivíamos sem interferência de nenhum tipo de problema. Então o homem não pagava conta de luz, o homem não tinha conflito, o homem não tinha vizinho, né? Outra coisa que ele não tinha sogra. Né? Ele era bem tranquilo, a vida dele era maravilhosa, não tinha cunhado, né? Então ele vivia num paraíso realmente bastante confortável, e esse paraíso, ele em determinado momento, a partir de uma ação de aquisição de consciência ou de uma promessa, que aí entrou um elemento terceirizado que foi a serpente. Essa serpente era extremamente complicado o seu entendimento, aonde a serpente entra nesse processo, porque, de certa forma, a palavra serpente, traduzida nos idiomas antigos, ela pode também ser entendida como Messias. A palavra serpente, ela também pode ser traduzida como Messias. Então, de qualquer forma, algum elemento transformador atuou naquela relação de tranquilidade, naquela paz maceira, e fazendo com que aquelas pessoas, aqueles seres, aqueles antropos, que eram animais que agiam em função dos seus instintos, tivessem ou adquirissem consciência. Então, se vocês quiserem uma datação mais precisa, esse momento está em torno de 70.000 anos atrás, quando nós adquirimos, do ponto de vista cerebral, o neocórtex, que é quando nós começamos a pensar de forma organizada, ter consciência da consciência, porque os animais têm consciência, mas eles não têm consciência que têm consciência. Não sei se é clara essa percepção. Então, por exemplo, uma abelha, ela não tem complexo de culpa. Vocês não vão ver uma abelha tomando Rivotril nunca. Nunca vocês vão ver uma abelha no consultório questionando o porquê da vida. Porque a razão da abelha é fazer abelhices. Ela nasce fazendo abelhices e morre fazendo abelhices, e jamais ela questiona se aquilo é correto, se não é correto, se é certo. Para ela, aquilo é a natureza. Ela nasceu para fazer isso, e assim os animais são. E eles são felizes assim. Na sua simplicidade, na sua animalidade, eles são felizes. Mas, de uma outra maneira, o ser humano ele é diferente, porque a partir do momento em que ele ganhou esse aparato cortical, que é o terceiro cérebro, dentro da estrutura do cérebro trino, ou triuno, de Paul MacLean, ele é o terceiro cérebro. O primeiro é o tronco cerebral, que tem a parte instintiva, a parte de reprodução, cuidados da fisiologia, do funcionamento do corpo. Depois você tem o sistema límbico, que é o sistema das emoções, onde a gente guarda aí toda a parte das valorações das experiências, a gente vai falar bastante dele. E depois a gente tem aí o sistema cortical, que é o sistema da razão. O cortical é quem decide, quem toma decisões racionais, quem faz com que a gente caminhe de um lado para o outro de uma forma organizada, tenha memórias, enfim. Então esse processo acontece aí, esses 60, 70 mil anos de história da humanidade trazendo para a gente esse aparato cerebral. Mas a história que vai começar, ela tem também um conteúdo psicológico muito importante, porque eu vou contar um segredo para vocês que pouca gente sabe. Eva era esquizofrênica.
Sabe? Porque ela conversava com os animais. Então ela tinha um papo cabeça com os animais aconselhavam ela a fazer coisas. Nesse caso especificamente, a serpente virou para ela e disse: olha, Eva, se você comer dessa fruta, da árvore do saber da razão, você vai ter a mesma ciência, consciência de um Deus, você será divina, você abrirá seus olhos e será divina. Mas Deus não quer que eu coma dessa fruta, dizia Eva. A minha natureza é viver assim, bordar, comer, fazer ali as minhas, os meus passeios e depois voltar a dormir. Então eu não tenho que comer essa árvore porque é proibido, porque se eu comer eu vou morrer. Não, você não vai morrer, Eva. Porque essa árvore vai te dar vitalidade. Deus não quer concorrência. Então, se você comer dessa árvore, você vai concorrer com Deus em ciência. Então, não coma. E ela então decidiu que ela não iria comer. A serpente então usou o ardil mais poderoso que ela podia usar. Eva, você sabia que essa fruta emagrece? Eva não resistiu a essa última argumentação da serpente e comeu, Comeu. E aí entra em campo o segundo componente, que é Adão. Adão seria o primeiro ego, o primeiro ego, aquele homem que começa se estruturando como percepção do humano. Então Adão, ele tinha um problema também psicológico, Adão, ele tinha uma péssima autoestima. Ele era totalmente mandado pela mulher. Então, quando ela chamou Adão, foi simplesmente dizendo: coma, que bom. E ele disse: tá bom, amor. E aí comeu também. E a partir desse momento, eles passaram a ter o que eles não tinham: culpa, vergonha. Eles andaram nus e nunca tinham percebido disso. Então, quando Deus chega no paraíso e pergunta assim: Adão, e Adão se esconde, e depois ele aparece, diz: por que você se escondeu? Diz: porque eu estava nu. Você está nu, é sinal de que você tem consciência do que você está agora no seu papel e do que você não deveria fazer. Estar nu significa estar errado, estar equivocado, ele deveria estar vestido. Isso é o papel da consciência. Então, nesse momento, Deus o expulsou do paraíso. O que é expulsar do paraíso um casal primordial que adquire consciência? Seria muito bom que nós vivêssemos nossas vidas como abelhas, talvez. Que nós não tivéssemos a possibilidade de enfrentar os dilemas e os problemas que nós enfrentamos com a consciência. Mas, por outro lado, nós temos uma vida muito chata, sem progresso, sem desenvolvimento, sem evolução. Então, para poder fazer isso, a gente bancou o preço da consciência e saímos do paraíso. Porque a partir daí nós vamos ter que ganhar o trabalho, o pão com o suor do nosso corpo. A mulher vai ter que agora ter problema na gravidez, porque ela vai sentir dor, etc. E aí, dentro desse modelo, nós vamos encontrar um outro problema psicológico que nasce a partir da aquisição da consciência, que são as transferências. Ou seja, quando Deus perguntou a Adão por que ele tinha feito isso, ele apontou o dedo para ela, foi ela. E ela então apontou o dedo para a serpente, disse: foi ela. E a serpente, como não tinha dedo, não pôde apontar para ninguém, ficou com a boca. Então, observe que à medida em que a gente começa a ver essa história da mulher, a gente brinca um pouquinho, porque essa história ela é tudo menos uma história com H. Ela é um dos pontos mais lindos da humanidade, que mostra justamente o momento que nós começamos a existir enquanto seres conscientes, enquanto seres que têm consciência da sua própria realidade. Então o cérebro, aí de novo, voltando, ele tem um papel fundamental no processo evolutivo do homem. Ele tem o papel de processar os estímulos que esse ser recebe, quer seja do seu ponto de vista espiritual, das suas intuições espirituais. Ele precisa de uma tradução desses inputs, dessas entradas, para que ele possa então transformar isso em atos, e a partir dos atos e das consequências dos atos, ele então aprende, e aprendendo ele evolui. Ele cresce, ele se desenvolve. Então esse é o primeiro momento nosso de culpa, porque quando no passado tempo essa história vai virar uma história de pecado e vai ser relacionada com o sexo, porque essa história não tem nada a ver com o sexo. Depois é que ela ganhou uma conotação, porque se isso aqui fosse relacionado a sexo, teríamos que dizer que Deus
era completamente trapalhão, que não sabe o que faz, porque teria feito um aparelho genético no homem e na mulher para não fazer nada, mas perfeitando, talvez para o equilíbrio do corpo, porque ali não teria finalidade ou outra que não fosse a procriação. E a procriação existe nos animais, existe nas plantas, existe em toda a espécie viva. Existe o processo da procriação sem culpa e sem nenhum tipo de pecado. Mas nesse caso especificamente, já que nós estamos falando da tentação e do pecado, vamos inserir o sexo, já que o sexo nos ajuda também a pensar de que forma nós vamos nos livrar dele, principalmente aqueles que são os abstinentes, aqueles que estão vivendo uma vida ascética, uma vida privada das sensações, sobretudo do sexo. Então vamos pegar essa pomba e vamos incorporar essa pomba, esse pecado original, de uma maneira tal que todos nós hoje nascemos, segundo essa crença, devendo. A gente morre devendo, a gente sabe disso, morre devendo na Casa Bahia, morre devendo nos crediários, do banco. A gente sabe disso, agora nascer devendo, isso é uma coisa inédita, porque você não comprou nada, você não gastou nada, você não se comprometeu com ninguém e já nasce devendo. Eu fui batizar meus dois filhos, porque eu tive uma educação do pai espírita desde a década de 50 e minha mãe católica. Minha mãe era uma católica como, por exemplo, um torcedor do Bahia que nunca foi na Fonte Nova, ou o torcedor do Flamengo que nunca foi no Maracanã. Ela não ia na igreja, mas se dizia católica, era a posição de conforto dela. Mas, quando meu pai fundou um centro espírita em Jequié, na década de 60, ela era diretora administrativa financeira do centro. Então, ela era uma católica meio assim, né? Segunda linha. Mas, lá em casa, nenhum dos filhos teve vamos dizer assim, o convite para ir para um lado ou para o outro. Isso foi ruim? Foi, porque eu poderia ter começado uma história de estudo e de preparação muito antes. Foi péssimo nesse aspecto. Mas foi bom também, porque quando eu comecei a viver o espiritismo de uma forma mais efetiva como hoje eu vivo, eu trouxe uma experiência de vida e o que eu falo porque coisas que eu vivi, coisas que eu experimentei, coisas que eu pude experimentar, e talvez eu não tivesse essa oportunidade se eu tivesse engessado, por exemplo, dentro de uma religião ou dentro de um modelo comportamental. E lá na minha casa também os meninos tiveram essa liberdade e têm essa liberdade. E aí, como obviamente a Amanda poderia querer se casar na igreja, iria precisar desse certificado lá, porque tem esse negócio também no papel, nós fomos batizar os meninos. E quando eu cheguei na igreja, o padre disse, o rapaz estava coordenando lá o estudo dos pais, o curso dos pais, tem que fazer curso do pai para batizar o menino. Aí quando eu cheguei lá, ele disse assim, olha, eu tenho 23 anos de carismática, eu faço esse trabalho há 23 anos, e eu sou muito elogiado na igreja. Eu disse, ótimo, porque agora eu vou aprender algo que eu não sei sobre o Evangelho. Talvez uma pessoa tarimbada como ele vai me ensinar muito sobre o Evangelho e eu vou ter muito que aprender. Então ele me disse duas coisas que me fizeram refletir bastante. A primeira é que ele me ensinou que o batismo é um ato de exorcismo, porque quando nós batizamos nossos filhos, nós negamos ao diabo. Isso é o que acontece lá, inclusive perto da pira, ou da pia lá, quando a pessoa chega lá e vai dizer assim, você renega o Satanás, para batizar o filho você tem que dizer não para o capeta. Isso foi a primeira coisa que eu aprendi. A segunda é que ele me ensinou uma coisa também que eu não consegui ler na Bíblia em lugar nenhum. Eu acho que todas as traduções que eu tive a oportunidade de ler estavam equivocadas, porque ele disse assim, que quando Jesus estava na cruz, que abriu os braços e disse, perdoai Senhor, que eles não sabem o que fazem, o Pai que não sabe o que fazem, abriu um buraco embaixo da cruz e o Satanás entrou e foi morar no inferno. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Né? E eu fiquei pensando assim, de onde foi que esse sujeito tirou essa leitura, né? Essa coisa assim, bem na imaginação dele. Então, a partir daí, eu realmente vi que a gente tem que ter uma visão um pouco mais aberta em relação a essa questão dogmática, porque se a gente ficar preso nesses dogmas, a gente termina complicando muito as nossas vidas. Como vivem, por exemplo, complicados os nossos irmãos que trabalham fortemente em cima da questão da igreja. Então, eu estou trazendo aqui para vocês o tratamento que
que eles chamam de psicologia das tentações, no sentido de mostrar como nascem as tentações com uma pessoa e de que forma a pessoa pode lidar com as tentações. Fiquem tranquilos que essa parte é rápida, ela passa bem tranquilamente rápida, e essa abordagem religiosa que eu estou trazendo aqui para vocês. No primeiro momento, a coisa que eles falam é a respeito da frequência. Existem pessoas que têm mais tentação do que outras. Por que essas pessoas têm mais tentação? A gente vai saber já. Depois são as fases das tentações. Uma coisa interessante nas fases das tentações é que a gente vai criar uma correlação aí entre isso e a doutrina espírita, bem direta, e vocês vão entender por que eu estou falando isso. E depois são os graus de consentimento, ou seja, o quanto você se permite meter o pé na jaca, o quanto você se permite, de fato, ir para a tentação e deixar a tentação atuar em você. Vamos falar um pouquinho sobre frequência. Por que pessoas vivem mais na tentação do que outras? Então, a explicação dos nossos amigos é que a primeira coisa que nós temos que ver é que isso é uma questão de caráter. Ou seja, existem pessoas que são mais emotivas, pessoas que são mais sensuais, pessoas que são mais alegrinhas, coração mais aberto, e essas pessoas, via de regra, elas são mais propensas a estarem em situações de tentação. Imagine aí, a pessoa está diante de um brownie de chocolate quentinho, com sorvete de creme em cima, uma calda de chocolate derramada, bem gostoso, até de repente estar ali vendo, né, corpos apolíneos e perfeitos caminhando pela rua e de repente babando em direção a essas pessoas, ou se colocando em lugares aonde essas situações vão chegar de ordinário, provocando as suas resistências. Então, isso é uma questão de caráter, da mesma forma que você tem pessoas firmes. O que é uma pessoa firme? É uma pessoa que diz não para tudo. É uma pessoa que se oferece um pão, não, tudo de regime. É uma pessoa que você convida para uma festa, não posso, porque na festa não dá para ir. É uma pessoa que vive uma vida completamente negando todas as possibilidades, para que nada no mundo possa, de certa forma, ferir o seu pensamento reto, a sua vida cética, aquilo que ela se propôs a fazer. Então, a partir daí, você tem as duas possibilidades: uma pessoa que seja mais sensível e uma pessoa que seja mais dura. A depender da circunstância, você vai ter mais possibilidade de um ou outro estar dentro da questão do mar das tentações. A outra questão é a educação. Educação, óbvio, a gente pode entender que se uma pessoa foi educada, de repente, dentro de princípios religiosos, rígidos, no temor a Deus, essa palavra temor a Deus é uma palavra que ela é muito forte, porque temor significa ter medo. Então, aquelas pessoas que temem a Deus, no sentido de ter medo de perder a sua conexão com o divino, de ter algum castigo que venha, de certa forma, cair nos céus, um raio que caia na cabeça, qualquer coisa assim, ir para o inferno. Nosso maior problema é com essa questão do churrasco, né? Do vizinho lá do subsolo. A gente tem um problema com isso. Então a gente não quer, e muitas pessoas são educadas dessa forma a negar a sua própria vida para viver, e outros vivem, né? Tem uma educação mais aberta, tem uma educação mais plural, uma educação mais livre, são cabeças abertas, corações abertos, e se dão, se permitem entrar em determinados devaneios. E a partir daí, isso pode também determinar a frequência como essas pessoas serão tentadas. E a outra questão são os desígnios da providência. Isso é muito interessante, porque Deus aí, ele intervém diretamente na questão da frequência das tentações. No primeiro momento, ele vai pegar algumas pessoas que ele gostaria que atingisse a perfeição e vai isolar essas pessoas da possibilidade de serem tentados. Botar lá no iglu, lá no Polo Norte, dentro lá do gelo, né, fazer com que essas pessoas, de certa forma, estejam isoladas completamente de qualquer tipo de coisa. Então, isso é uma proposta. A outra questão é que existem pessoas que ele quer que cheguem na perfeição, mas também quer testar a sua força. Então, pega essas pessoas e coloca essas pessoas em determinados estados de tentação, e está claro isso para todo mundo, de que quem está criando o cenário da tentação é Deus. Deus é que está promovendo essa festa.
chegando ali nas circunstâncias existenciais e colocando a pessoa nos lugares onde ele vai realmente se colocar em teste, né? Em teste. E depois a gente tem aqui os desígnios da providência, que é, desculpa, gente, aí tem a questão que eu falei, essa questão de Deus que diz assim: agora eu tenho os que eu isolei, tenho os que eu testei e tenho os outros, que somos nós, que Deus não está muito preocupado com isso, e Ele vai agora fazer o quê? Ele vai agora pegar e vai deixar que a gente se vire do jeito que a gente puder. Então Deus teria 3 possibilidades de fazer os testes das tentações, não é? Então, como isso é muito criativo, obviamente, a gente tem aí agora as fases. E aí, quando eu digo que a gente tem uma relação direta com a questão da doutrina, eu quero lembrar para vocês, lá no livro dos médiuns, os processos obsessivos, eles vão em 3 gradações, ou 3 possibilidades, que vai desde a obsessão simples, que é aquela sugestãozinha do ouvido. A pessoa está indo para o centro espírita às 7h30 da noite, uma terça-feira ou uma sexta-feira, qualquer dia, e ouve aquela frase assim: hoje não, você está tão cansadinho, trabalhando tanto, fica em casa, né? Você merece. Aí a pessoa vai ficando em casa, né? E no outro dia, isso se chama obsessão simples, são essas pequenas sugestões de teste de vulnerabilidade. A partir do momento que a pessoa começa a ceder, esses testes vão ampliando o domínio, a forma, né, o nível, a quantidade de induções, e vai passando para um segundo momento, que é a fascinação, que não tem nada a ver com aquela música maravilhosa, mas tem a ver também com o fato de que alguém começa a adorar essas ideias e achar assim: eu sou um gênio, porque eu tenho aqui, como Platão, eu tenho aqui o Dímo, né, um gênio pessoal que está aqui falando para mim, né, Sócrates. Eu tenho aqui um espírito amigo que está me trazendo essa ideia fantástica aqui na minha cabeça. Então, vai aí a fascinação. E o terceiro grau é a questão da subjugação, que é quando você não tem mais a sua vontade, de certa forma, dominante. Você estará totalmente submetido à ação de um terceiro, ou de um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, quanto seja. Mas aqui, nesse caso, a gente compara, porque nas fases, a gente tem uma primeira fase que é a sugestão. O que é a sugestão? Você tem uma ideia. Então a pessoa pensa em transgredir. Então pensou em transgredir, de certa forma já é um começo, não é? Você já começa a fazer ali o seu processo. O que pode acontecer nesse momento? Você pode negar ali o pensamento. Deixa eu pensar. Não quero pensar nisso, né? E fazer coisas piores, como por exemplo faziam os antigos, que era pegar uma tábua cheia de pregos, enfiar aqui na perna, amarrar um cinto e deixar o prego entrar na carne. Ou fazer como o Francisco de Assis, nosso querido pobrezinho, que ele tinha uma paixão carnal por Clara, uma coisa assim de alma gêmea, muito grande, e quando o pensamento dele ia além da sua possibilidade de entender, ele se jogava nas bostas. Então quem faz um passeio hoje no caminho de Francisco, né, o caminho de Assis, vai ver lá um roseral lindo que as pessoas dizem que ali era o lugar que Francisco se jogava quando tinha os seus pensamentos luminosos. Então, de certa forma, a pessoa pode dar os seus pulos, a gente diz, e bloquear os pensamentos. Então, é pecado pensar segundo a psicologia das tentações? Não, desde que você não se permita entrar na segunda fase, que é a que chama de deleitação. O que é o deleitação? É você começar a viajar, é você começar a viajar no pensamento, no estímulo que você recebeu. Então imagine que você agora começa a pensar no delicioso brownie que eu estava colocando aqui. Você está de regime, então é diabético, não pode comer açúcar. Então a pessoa começa a pensar no brownie, fecha os olhos e começa a salivar. Pensar assim, ó, botar a boca assim no bolinho, ó, e aquele chocolatezinho escorrendo, quentinho, maravilhoso, com o sorvete de creme derretido em cima. Aí você já começa a delirar, porque uma coisa interessante do cérebro, gente, é que nós, toda a nossa experiência perceptiva, ela é imaginária. Ela não é uma experiência real. Nós podemos criar realidades sintéticas. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você vai se encontrar com o seu amor, a paixão da sua vida, aquele primeiro encontro,
Então, como é essa expectativa? Essa expectativa é fantástica, porque ela vai trazer um momento cerebral de êxtase. Você não dorme, o coração bate, você fica ansioso, querendo o dia seguinte, uma viagem maravilhosa que você vai fazer, vai conhecer a Europa, uma viagem fantástica, então o cérebro começa a trabalhar no sentido de já lhe dar um prazer antecipado. Você já começa a sentir o encontro, você já começa a saber como é que vai ser a roupa que você vai vestir, já começa a ficar super motivado, começa a sorrir demais, a pessoa acha até que você está falando meio burro, né? Isso tem explicação também cerebral. Então você vive um momento que não existe. Não existe o sorvete, não existe o brownie, não existe a viagem, não existe a pessoa, mas você, do ponto de vista orgânico, você já está assimilando a experiência como se ela fosse fato real. Se você fechar os olhos e você imaginar uma experiência e deixar o seu pensamento viver essa experiência, seu corpo vai reagir como se você estivesse vivendo de fato, porque a mente, ela embora seja maravilhosa, perfeita, ela tem essa possibilidade de ser enganada assim, em relação a essa percepção. E isso acontece de ordinário quando a gente vive a vida da gente e tem ideias contrárias um do outro e a gente não admite. Como é que esse outro pensa daquela forma? Porque na verdade não é que o outro esteja errado. Se você perguntar para o outro tem absoluta convicção que ele está certo. Todos os dois estão certos, mas apenas um está vendo o mundo de um jeito e o outro de outro, porque existe um conteúdo cognitivo diferente que faz com que você perceba o mundo de forma diferente, e dessa maneira existem as diferenças, mas na deleitação, especificamente, você está se permitindo criar uma realidade sintética do desejo. Ou seja, quanto mais fundo você for na deleitação, mais você cai no processo de sucumbir na tentação. Né? Então, se você está imaginando demais, você vai terminar criando no seu desejo, que vai te levar para a realização disso. Isso é uma coisa também extremamente interessante aí. E aí o que os teólogos fazem? Dividem o ser em duas mentes. A mente inferior, que é essa que deseja, e a mente superior, que é aquela que sabe tudo. Então a superior é como se fosse uma superconsciência que diz assim, não pode fazer, não pode desejar. A inferior é eu quero. Então se você olhar na análise transacional, se você for olhar do ponto de vista do modelo, né, das relações, você tem lá a estrutura do pai, do adulto e da criança. Se você for analisar do ponto de vista da estrutura também, das estruturas do ego, da serpente, da árvore, do boi, que você bota o barriga para frente, se você for olhar do ponto de vista dos chakras, aonde você tem os chakras básicos daqui dessa linha para baixo, os chakras emocionais e espirituais dessa linha para cima, o nosso corpo de fato tem uma divisão. Aqui embaixo existe vida, aqui em cima existe emoção, aqui existe intuição, existe essa divisão mais ou menos conceitual do corpo. Então, ele divide, olha, existe a natureza inferior, que é essa daqui para baixo, que quer comer, que quer procriar, que quer fazer as coisas, existe uma daqui para cima, que intui, que racionaliza e que controla a vida. Então, nessa divisão, se você agora começar a trabalhar na meditação, você vem com o aceite B, que é essa divisão. Ou seja, sua parte superior concorda com o desejo da sua parte inferior? Não, então não é pecado. Ou seja, se você estiver fazendo o mesmo brownie e dizendo isso está errado, eu não posso comer um brownie, de repente pode não ser um pecado. Mas, se você começar a comer um brownie, se eu preciso tanto desse brownie é maravilhoso, você estará cometendo um pecado venial, ou um pecado mortal. A diferença é a gradação do pecado. Se o pecado for muito forte, é um pecado mortal. O que é um pecado mortal? Um pecado que mata a sua ligação com o divino. Ou seja, tira de você a possibilidade de ter uma conexão com Deus. É como se você fosse expulso da casa de Deus. O que é um pecado venial? É aquele que você encontraria uma lei, mas ainda dentro de um certo limite de tolerância em relação àqueles que te julgam. É bonitinho isso, né, gente? A pessoa com a vida da gente fosse fácil, viver assim, seria muito fácil se a gente pudesse ter controle, se a gente pudesse realmente entender como funciona o nosso processo e, de certa maneira, a gente caminhar nessa relação.
Então, aqui em relação ao consentimento, a gente pode ter o não consentimento, que é aquilo que eu falei, que você negar. Você pode ter um consentimento imperfeito, que é aquele que ainda não se concretizou, né? Que você está na dúvida, que você está no choque, que você está no conflito. E você pode ter aquele pleno consentimento quando você literalmente se entrega na tentação. E aí você se joga realmente no mar dos deleites e paga o preço do resultado disso. Qual é o cenário que nós gostaríamos de contextualizar esse homem que pensa dessa forma? É que ele está inserido em um contexto social que cria as leis do certo e do errado. Então você não tem, de certa maneira, um código real, verdadeiro e unitário para todas as pessoas do mundo. E um exemplo disso bacana é, se você chegar na Índia e convidar os seus amigos para comer um churrasco de vaca no final de semana, para comemorar o jogo lá de qualquer seleção da África, você vai fazer o que lá? Né? Você vai ter amigos felizes na sua casa? Não, porque na Índia a vaca é um animal sagrado. Você não pode fazer um churrasco de vaca na sua casa na Índia. Mas se você chegar aqui no Brasil e fizer um churrasco de vaca na sua casa no final de semana, com uma boa música, não é? O que vai acontecer? Vai ser sua casa vai encher? Vai. Então você vê que a lei ela é ligada a uma questão geográfica, por exemplo, ela é etnocêntrica. Outra questão também é que a lei é temporal. Então, se nós fizéssemos uma viagem 200 anos atrás, 200, que é pouquíssimo tempo, em relação aos 6 bilhões de anos da Terra, 200 anos é nada, é um milésimo segundo no tempo da Terra. Então, se você pegasse esses 200 anos e fosse para trás, você ia ver na rua um homem sendo chicoteado, amarrado, preso no tronco, tomando chicotadas. Por quê? Porque ele não era um ser humano, ele era um escravo, ele era uma pessoa, um proscrito da sociedade. Então, ele poderia passar por esse tipo de constrangimento. E a pergunta que eu faço a vocês hoje é: quem hoje admitiria qualquer ser humano preso em qualquer lugar, sendo degradado dessa forma moralmente? Alguém admite? Socialmente não, mas naquele tempo a pessoa vinha, botava sua roupa, seu paletó branco, seu chapéu, sua bengala, muito elegante, passava de junto e ainda cumprimentava o cara que era o batedor dos caras. Por quê? Porque socialmente aquilo era permitido. Então, o bom e o certo, o errado, ele é etnocêntrico, é temporal, então você não pode pautar uma questão de pecado e de não pecado, de ir para o céu e não ir para o céu, simplesmente baseada em leis, em códigos humanos que foram estabelecidos assim ao sabor de uma sociedade e de uma cultura. Então, nesse caso especificamente, nós estamos falando basicamente de pessoas que criaram códigos e criaram proibições, e as pessoas se inseriram nisso e criaram diversos problemas para enfrentar a sua própria existência a partir desse movimento aí da questão da vida. Bom, como salvação existe aí uma proposta que é: foge dos pecados como da vista de uma cobra, porque se te aproximares dele, apoderar-se-ão de ti, né? E foge-se orando e aplicando o Espírito a qualquer outro assunto. De outra forma, você foge pensando em outras coisas, muda a cabeça, né? Não posso pensar, meu Deus, aí ó, silício na perna, são os espinhos da alma, são os espinhos do corpo que vão furando. O próprio Paulo de Tarso, de verdade, ele falava assim, né, que tudo que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, porque ele tinha na cabeça uma lei, ele tinha na cabeça um desejo, mas o seu corpo era extremamente pecaminoso, o seu corpo era extremamente desejoso. Então, o seu conflito era: o mal que eu não quero, esse eu faço toda hora, mas o bem que quero, esse eu não consigo fazer. Então, esse era o conflito também das grandes almas. Agostinho de Hipona, que foi autor de grande parte dessas teorias, dessa teologia do pecado, né, dessa explicação da aceitação não de Deus, ele era um homem do reggae, gente, literalmente. Agostinho, até 30 e poucos anos de idade, 32 anos de idade, ele viveu na Esbórnia. Ele era um homem da boemia, ele era um filósofo, um homem muito inteligente, deveria ser um homem muito bem apessoado,
ele, o pai dele, a própria mãe, Dona Mônica, rezava muito pelo filho, e o filho não queria nada com a voz do Brasil, no caso lá, né? Não queria nada com a voz de Roma. Então eles estavam nessa agonia, nessa coisa toda, quando Agostinho de repente deu o seu insight, caiu a sua ficha e ele se transformou num verdadeiro defensor rigoroso de uma lei bastante forte, que iria pautar grande parte do comportamento dos seus sucessores. Então, esses homens, de certa forma, eles têm momentos, né, de mudança, de se acharem dentro do processo, e a partir daí eles começam a fazer um pensamento diferente daqueles que norteavam a sua vida. Bom, a questão é, diante dessa proposta teológica de tentação e de libertar da tentação, a minha pergunta para vocês é: será que dá para a gente fugir da tentação assim, desse jeito? O que vocês acham? Quero ouvir vocês. O que vocês acham? Difícil? Por que difícil? Eu acho que nós estamos num nível de consciência muito aquém do necessário. Então a gente oscila muito. Olha de um jeito, olha de outro, a sociedade impressiona de um, a família impressiona de outro, a religião fala de coisa. Muito bem. Mais alguém? Alguém acha que é fácil fazer assim? Não? É a diferença entre fazer naturalmente e fazer naturalmente, né? Como o povo diz ali. Natora, né? Reforma íntima sem martírio, como propõe Ernesto Foucault, é fazer reforma íntima com martírio. Muitas pessoas adoeceram, né? Tiveram suas funções recalcadas. Isso aí fez a farra da escola de Freud, né? Freud trabalhou bastante nisso, nesse estudo dos recalques, das funções não realizadas do indivíduo, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui uma experiência que aconteceu, e essa experiência aconteceu com crianças, foi um dos maiores experimentos na área de psicologia comportamental já realizados pela ciência, pela academia, e é famosíssimo esse experimento. Ele mostra a história de crianças que estão sob a ação da tentação.
Se acharam aí o marshmallow? Aqui é pão de queijo. Hã? Aqui é pão de queijo. Pão de queijo. Se acharam aí o pão de queijo? Gente, isso aqui é de uma riqueza, porque inclusive esse estudo não ficou nisso. Eles depois analisaram essas crianças e eles chegaram a uma conclusão de que as crianças que conseguiram resistir ao marshmallow, elas eram pessoas mais bem-sucedidas na vida, porque tomavam decisões mais controladas, não eram tão afoitas, não eram precipitadas, eles não entravam em fria, né, facilmente, porque eles tinham um controle sobre essa questão, que é a questão da pulsão do desejo. E vocês viram aquele menino, eu quero que vocês não se esqueçam daquele menino que botou os 2 marshmallows na boca. Eu vou explicar aquilo ali para vocês vão entender perfeitamente por que ele fez aquilo, né? Então isso aí mostra que nós somos assim. Então você imagina a sua vida inteira você ficar dizendo não para um desejo, sem entender o que significa o desejo, sem saber de onde ele nasceu, sem saber por que ele está em você. Você simplesmente nega porque alguém disse a você que você não pode fazer. Isso é muito complicado, não é? Do ponto de vista de um ser humano consciente, que tem consciência da consciência da história da vida toda, né? Se você não tiver realmente a capacidade de compreender o que está acontecendo com você, do ponto de vista do seu corpo, do seu funcionamento físico, químico, biológico, espiritual, emocional, psíquico, isso não vai. Por isso que eu gosto muito dessa figura, que ela é uma figura que é uma proposta que Joana de Angelis desenvolveu bastante, que é a questão da múltipla dimensionalidade do ser. O ser, ele não é um ser de carne, ele não é um ser de bio, como pensava a ciência. Até um determinado momento, a ciência achava que nós éramos um corpo. E se você olhar alguns artigos de neurociência, você vai ver que tudo para eles é o cérebro. O cérebro é a fonte de tudo, a fonte do pensamento, das emoções, da intuição, da espiritualidade, de tudo. Então, o ser bio é tratado como carne que pensa. Se você tem um problema na carne, você toma um remédio e fica bom. Se você tem um problema cerebral, você então toma outro remédio e fica bom. Então, a partir daí, a gente pode imaginar que o ser humano seria apenas um mero corpo físico, biológico, químico, e a partir daí você controla com o remédio, você controla o indivíduo em todas as suas necessidades. Isso não é verdade. O outro lado também é a questão do psicológico. Achar que nós somos, todo o nosso problema é um problema psicológico, que é um problema de pai, de mãe, de nascimento e tudo mais. Isso também não é uma coisa muito salutar, ficar somente nisso, porque a gente pode cometer determinados tipos de simplificações que não vão resolver a vida do sujeito. Então, se ele tiver um problema no cérebro e você quiser tratar isso como um problema psicológico, você talvez não tenha muito sucesso. Entender o sujeito como um sujeito complexo, que tem as dimensões e precisam ser integradas em uma abordagem de saúde, beleza, isso aí é o caminho, né? A outra questão que a gente vê também é o indivíduo social. O indivíduo social, ele vem trazer aquela proposta de que se estamos inseridos em um determinado meio cultural, um meio de valores, fatalmente isso vai afetar muito a construção do ser que nós somos, né? Essa construção inicial, primitiva desse indivíduo que nós nos tornamos, isso a gente não aconteceu assim de uma hora para outra. A gente passou por uma gestação, a gente teve uma interação com a nossa mãe de fato, a gente viu como é que nós somos recebidos no mundo, nossas relações com as emoções, com o amor e etc. A gente processou isso muito bem, e a depender de como o nosso cérebro foi construindo esse modelo, a gente então tem a nossa reação em função do marshmallow que é colocado em nossa frente. Então tem pessoas que não aguentam esperar, são pessoas que não têm realmente uma boa sustentação, e alguma parte dessa aí não está. E a gente ainda tem uma outra dimensão, que é uma dimensão que a gente tem trabalhado bastante, que é essa dimensão do espiritual. Ou seja, do ponto de vista da doutrina espírita, da explicação dos espíritos, o cérebro é meramente um instrumento de materialização dos pensamentos. Ele é meramente um instrumento de transmutação das energias psíquicas que vem do espírito para a ação do corpo. Então, o corpo ele reage a um estímulo de pensamento que nasce do espírito.
Todo pensamento nasce no espírito e passa pelo corpo. Agora, olha só como é que é legal isso. Você tem um espírito que manda um comando para o corpo. O corpo é isso aqui tudo. Então, se o corpo tiver filtros psíquicos que impeçam, que modifiquem aquele estímulo, vai chegar a letra A, o psiquismo muda para a letra B, o biológico muda para a letra C, e vai ficar igual aquela história do telefone sem fio. Um fala uma coisa, quando chega lá na ponta é outra. Então a gente acha muitas vezes que o conjunto da obra ele é ruim, mas às vezes não é. Kardec vai dizer isso na Gênesis. No último capítulo da Gênesis, ele diz assim: nem todos os espíritos que hoje estão no mal na Terra são espíritos ruins. Eles às vezes passaram por experiências de formação ruins e o cerne, o meio é melhor do que a casca. Ou seja, aquele indivíduo, enquanto ser espiritual, ele tem potências grandiosas que não conseguiram se expressar, não conseguiram ser colocadas para fora, por conta da sua experiência de vida. Então, quando ele passar por uma erraticidade, que ele for para o plano espiritual, que ele compreendeu o que aconteceu, ele pode ter uma outra oportunidade de encarnação, onde ele deixe o espírito viver de forma mais potente, de forma mais interessante, né? Então, ele não necessariamente seria tirado da psicosfera da Terra e jogado no planeta, como seria aquela tese, né, da imigração dos espíritos. Então, aqui a gente tem que entender que por trás de um simples marshmallow, nós temos que entender o que acontece nesses campos, para a gente poder compreender por que uma pessoa come, por que o outro cheira, por que o outro não faz absolutamente nada, né, em relação àquilo. E aí eu começo a mostrar para vocês aqui, vamos começar pelo bio, do cérebro. E aí eu queria explicar esse mecanismo que nós estamos falando aqui, que tem a ver com o nosso momento de felicidade. Então, aqui é uma conexão. Nós temos cerca de 100 bilhões desses indivíduos no nosso cérebro, no nosso corpo, não é? Na verdade, o corpo como um todo, porque o intestino tem, depois do cérebro, é um lugar que tem mais neurônio, é o intestino. Então, o problema é que tem pessoas hoje pensando como intestino, e isso está sendo muito ruim para a gente, socialmente falando. Mas o intestino é uma peça fundamental na produção de serotonina, no equilíbrio das nossas emoções. O intestino faz parte disso. Então, tem hoje já estudos mostrando que o processo de depressão tem correlação direta com o funcionamento do intestino. Mas esse indivíduo aqui, que são os neurônios, eles são as partes mais interessantes do nosso corpo, porque eles são muito especializados. Eles se conectam com o outro através de um espaço que existe, muito pequeno, que é o chamado espaço sináptico. As sinapses são os espaços entre os dois neurônios. E o que acontece dentro dessas sinapses? Aqui, para que o neurônio mande um comando para fazer a conexão neural, existem neurotransmissores, que são componentes que são colocados na cavidade, que recebem o estímulo que vem daqui e passam para o próximo. Então nós estamos o tempo inteiro funcionando através de estímulos de neurotransmissores que funcionam no nosso cérebro. Então, qualquer alteração na quantidade, no tipo, na forma de trabalho desses neurotransmissores, nós podemos ter alterações de comportamento. Então, por exemplo, existe um neurotransmissor chamado dopamina, que é uma hormonamina, que se o cérebro secar de dopamina, a pessoa pode ter Parkinson. Os pacientes de Parkinson, eles têm pouca dopamina no cérebro. É por isso que a droga que trata Parkinson ela é baseada no THC, né, que é o princípio ativo da cannabis, que é a planta da maconha, porque ela também produz dopamina. Então, é uma forma de estimular o cérebro a produção de dopamina. Então, a gente tem, assim, por exemplo, quando você olha um paciente de Parkinson, você vê que o rosto dele chama rosto de boneco, porque o rosto não tem expressões emocionais. Então, isso tudo tem efeito baseado nesses neurotransmissores. Se você tiver muita dopamina, a pessoa fica em êxtase, a pessoa fica fora do seu estado normal, a pessoa fica parecendo que está em estado de graça, ela é feliz por nada. Então, ela deu uma topada, arrancou o pé todo, fica sorrindo, que maravilha, meu Deus, quase foi, porque o cérebro dela processa a alegria. Isso baseado nesses neurotransmissores. Então, o que acontece de fato quando eu estou diante de uma experiência
qualquer. Então o cérebro vai avaliar essa experiência. E se ela for boa, ele vai jogar aqui nesse espaço dopamina, que vai encharcar áreas de estímulo cerebral que vão fazer com que eu me sinta muito bem. O que quer dizer isso como marcador somático? Quer dizer, repita essa experiência, porque ela foi boa para você. Isso foi muito legal. Você, a partir daí, você tem a possibilidade de valorar as experiências baseadas no nível de alegria que ela te proporciona. Existem outras drogas desse tipo, que eu vou falar um pouquinho só aqui na frente, que estão relacionadas a outros sentimentos, a outras coisas, como a gente constrói, dá tanto valor, e daí a gente vai entender aqui, e eu já peço desculpa antecipado pelo que eu vou dizer para vocês. Mas, de qualquer forma, nesse momento aqui, a gente tem que entender que o meu processo de tomar uma escolha, uma decisão, tem influência na quantidade de dopamina que aquilo vai jogar no meu cérebro. Todos nós somos viciados em dopamina, a droga da felicidade. Então, se aquela experiência vai me trazer um ciclo dopaminérgico positivo, eu vou fazer de tudo para que ela aconteça. E mesmo que a razão diga que não, mas eu vou ficar me cheirando, né? Vou fazer de alguma forma, vou provocar o meu cérebro para que ele produza dopamina para me trazer a felicidade. Então nós somos, de certa forma, instados nesse mecanismo neuroquímico. Existem estudos que foram feitos agora, recentemente, na Universidade de Berlim, que falam a respeito do livre-arbítrio. Essa escolha simples entre você tomar uma decisão de ir para um lado e para o outro, né? Comer ou não comer um cupcake. Então, eles fizeram estudos e descobriram uma coisa que a doutrina espírita já antecipou muitos anos. Ele diz assim: 10 segundos antes da pessoa tomar a decisão, do ponto de vista racional, ele já tomou a decisão do ponto de vista cerebral. 10 segundos antes de você saber que vai dobrar a direita, você já sabia que ia dobrar a direita. E isso é uma coisa que ele diz assim: é o fim do livre-arbítrio. Não, não é o fim do livre-arbítrio, porque seria se o cérebro fosse a fonte do livre-arbítrio. Toda decisão nasce na pessoa, mas ela não é consciente do ponto de vista de você saber o que você faz. Eu vou dar um exemplo aqui, é o exemplo do vestido vermelho. A mulher está passando num shopping, e aí as mulheres pensam no shopping, num passeio, naquele passeio tranquilão. E aí elas passam numa loja, tem lá um vestido vermelho, Kelly Brook, mulher nota 1000. Aí o que a mulher faz imediatamente? Eu estou usando a mulher, gente, vocês me perdoam, mas podia ser o homem também, que o homem hoje é assim, tipo Cristiano Ronaldo, né? Bem vaidoso. Então imagine a mulher. Então a mulher, né, ela olhou, viu lá o vestido pendurado, aí ela disse assim: nossa, aquele batizado que vai ter no final de semana, esse vestido é perfeito. Aí ela já se transporta para dentro do vestido. Como se imagina a mulher ficar maravilhosa nesse vestido, vai ser perfeito esse vestido. Aquela vizinha minha que vai com ela, ela fica morrendo de inveja de mim. Eu ia arrasar com ela. E fulano então que me esnobou. Se eu chegasse com esse vestido agora, eu ia arrasar de vez. Não é assim? Só que tem um problema entre ela e o vestido. Tem uma experiência chamada R$ 2.500. R$ 2.500 é muito dinheiro, gente. Aí o que ela faz, coitada? Ela fez não dá para mim. Aí ela começa a frustração, né? Poxa, não vou conseguir, não vai rolar o vestido. Aí ela vai dar uma volta no shopping, come uma casquinha do Mac, que é R$ 2,50, que dá para suportar, né? Porque o chocolate também, o doce, promove dopamina no cérebro, por isso que muitos somos crianças que adoramos doce, na verdade adoramos dopamina. Então, ela vai come uma casquinha para dar uma aliviada na tensão, que dá mesmo. Quem para de fumar come doce, porque é uma compensação. Então a gente sempre tem que dar para o cérebro um biscoitinho para ele ficar tranquilo. Então ela vai dar uma volta e volta de novo, passa agora já mais racional na frente da loja. E ela vai prestar atenção numa coisa que ela não viu em 50 parcelas iguais. Aí o que ela faz? Ela diz assim: poxa, 2.500 dividido por 50 dá 50 pau por mês. Aí ela diz: ainda é um pouco para mim. Mais 50 dividido por 30 dá 1,60 por dia. 1,60 por dia é aquele pastelzinho com aquele suco que eu como 3 horas da tarde. Se eu deixar de comer o pastel com o suco, eu compro o meu vestido. Gente, ela tinha comprado esse vestido na primeira hora. Ela só queria agora encontrar uma justificativa com a decisão que ela já tinha tomado.
Né? Então, agora o lado esquerdo do cérebro, que é quem dá a razão, ele entendeu que o último golpe de misericórdia é a pessoa chegar na loja e dizer assim: ó, é um presente para você, você merece, compre. Você não compra nada para você, agora você vai poder me dar esse, e você compra, né? E vai para casa, e veste o vestido. Observe que a experiência do vestido também ela foi antecipada, porque quando você chega no batizado, se a vizinha nem ligou para você, se você achou que sua barriga ficou um pouco mais proeminente do que o normal, de que ali do lado não caiu exatamente como você pensou, veio uma frustração. E quando você lembra que tem 50 parcelas para pagar, você foi com raiva. Percebe, gente, como a gente é traído pelas emoções, os sentimentos. A gente pensa que a gente toma decisão racional, mas na verdade nós somos crianças brincando no playground das diversões cerebrais. Né? Então, as decisões verdadeiras que nascem, que radicam no verdadeiro ser, elas não exigem sofrimento nem razão, elas são tomadas sem que a pessoa perceba. Então, no estudo, quando André Luiz traz lá Calderaro explicando a casa mental, ele fala do superconsciente, fala do consciente e do subconsciente. Então, o que está aqui no inconsciente, o que passou aqui para baixo, o que está aqui, são coisas que já foram processadas e que foram assumidas como atitudes perfeitas que você elaborou, que isso aqui é a melhor forma de ver, que são os nossos costumes, os nossos hábitos, que são os nossos instintos, que estão aqui dentro, guardados em termos de comportamento. No superconsciente estão as nossas grandes abstrações espirituais, o divino, né? Que de vez em quando dá uma fisgada no consciente para que seja processado, e a partir daí você tem as suas ações, os seus hábitos, como diz Joana, os hábitos são uma segunda natureza e a natureza de cada um. Então a gente começa então a processar através dos hábitos, a gente vai criando essa estrutura e a partir daí a gente internaliza no inconsciente e faz uma coisa de uma forma absolutamente natural. Absolutamente natural. Mas a gente vai conversar sobre isso um pouquinho lá na frente. Pronto. Aqui é uma figura que mostra um pouco dessas substâncias atuando no nosso cérebro. Então aqui tem aqui a norepinefrina, a serotonina, a dopamina. São 3 dessas substâncias que eu falei para vocês. E aqui tem um professor falando a respeito do quanto dessas substâncias acontecem em cada uma dessas nossas situações. A esquizofrenia, por exemplo, que eu falei para vocês, do sujeito que fica fora da realidade, é um excesso de dopamina. Ele fica fora da realidade. Então a realidade para ele não corresponde, o estímulo e a resposta não são correspondentes. Ele vive num mundo de fantasia. A ansiedade, por sua vez, é medo é falta de dopamina. A felicidade é alta serotonina. A serotonina é uma substância maravilhosa, porque ela promove aquela sensação de aconchego. Se você pegar um ambiente que está hostil, você pega um pátio cheio de presidiários que estão brigando e borrifar serotonina no ar, eles vão se acalmar. Naquele tempo eles vão se acalmar e é capaz de ficar se abraçando daqui a mais um tempo. Felicidade, êxtase. Então isso aqui é produzido também pelo cérebro, né? A depressão é o fundo de um poço aqui com dopamina, com serotonina. Serotonina, sobretudo na questão da depressão, a pessoa se sente, né, aquela anedonia, aquela falta de ânimo para fazer as coisas. Então a depressão neuroquímica, do ponto de vista cerebral, ela representa esse tom. E aí chegamos nesse, eu vou para o último aqui para depois chegar nesse. O último é luta ou fuga, que aqui a gente tem noradrenalina e adrenalina, que é aquela sensação do coração que bate, né? Então, como é que funciona, por exemplo, a luta e fuga? Para vocês terem uma ideia de como é que o ser humano tem um trabalho grande para controlar essa máquina que é o corpo. Quando você está diante de uma situação de perigo, uma situação que te ameaça, as amígdalas corticais, são 2 estruturas que estão aqui do lado do cérebro, elas armazenam nossas histórias de perigo. Então, quando você mentaliza uma história de perigo, as amígdalas disparam um sistema de defesa que joga essas substâncias do corpo. A
ativando o seu ciclo do estresse, do cortisol. Então o sujeito está funcionando em alta. É como se você saísse daqui para Belo Horizonte num carro na primeira marcha, a 80 por hora. A pessoa que funciona o tempo inteiro ansioso, a pessoa que fica o tempo inteiro nervoso, a pessoa que fica o tempo inteiro entrando com raiva, é uma pessoa que está engolindo veneno por segundo, porque isso mata. Você desgasta seu organismo rapidamente, envelhece, acaba com a pessoa. Mais do que simplesmente um bem moral, ser tranquilo, ser pacificado, te dá saúde. Te dá saúde. Então, nesse caso especificamente aqui, o sujeito fica trabalhando em alta quando está em luta ou fuga, porque é um instrumento que nós tínhamos para ir para cima dos ofensores, para brigar com o mamute, para brigar com o leão, não é? Ou então para ir embora, para fugir mesmo. Então, o sangue vem para as pernas, para os braços, a gente tem uma circulação periférica acentuada. Então, tem todo um movimento fisiológico que é preparação do indivíduo. Então, aquilo que você sente quando vai enfrentar um chefe que te assedia moralmente, aquilo que você sente quando está diante de uma dificuldade, uma prova que vai te testar, aquela sensação de descontrole, é isso aqui que está acontecendo no seu corpo, né? Nada que uma boa respiração não faça voltar, porque nós temos dois aparelhos no corpo, um que desestabiliza, que é o sistema simpático, e o outro que estabiliza, que é o parasimpático, que eles são equilíbrios cerebrais que todos temos. A gente só tem que acionar esses mecanismos para que eles possam nos produzir os efeitos. E chegamos então no nosso querido amor. Os gregos têm 10 formas diferentes de falar de amor, porque eles reconheciam que existem amores diferentes. Um amor para cada tipo de coisa, porque a palavra amor ela é polissêmica, ela tem vários significados. Então, quando a gente está apaixonado por alguém, nós estamos assim, com esse tubo de ensaio aqui. O que acontece no ciclo da paixão? O indivíduo vai dar um beijo com uma pessoa, né? Um casal. Eu estou vendo um casamento todo. Inspirador, né? Paixão é bacana, né? Então a gente vê assim, e aí a gente diz assim: o sujeito dá um beijo na moça. Aí o que acontece no seu corpo? Existe uma proteína chamada MHC, que eu vou falar o nome, mas você não decore, porque só decora isso que eu não tenho o que fazer. Complexo principal de histocompatibilidade. Isso quer dizer o seguinte: seu corpo é compatível com o meu. Seu sistema imunológico e o meu sistema imunológico são compatíveis. Se nós fizermos filhos, eles serão saudáveis. Não vamos nos esquecer que todo esse aparelho foi criado para a reprodução. Então o que acontece? Quando o indivíduo faz isso, aí surge aquele: puxa, foi diferente esse beijinho aqui dessa pessoa, tocou na pele. E aí começa a rolar aquele clima, e aí o cérebro começa a produzir essas substâncias, dizendo: olha, se aproximem os dois, ao ponto de ficarem juntos, se acasalarem para terem filhos, e tem que concluir o processo. Eles ficam enamorados e apaixonados, e começam então a popular muito para poder justamente produzir os filhos, etc., e ter ali os seus momentos de êxtase, e acham que o mundo todo acabou, só restou eles dois. Porque uma coisa que acontece nesse momento é que toda a parte cortical, toda a parte mental, ela é reduzida. E o indivíduo fica meio bobo. É por isso que os apaixonados são bobos, ficam falando coisas que não fazem sentido, nem de tudo. Né? Eles estão em outro mundo, gente. Eles estão no mundo do amor, da paixão. Então, a partir daí, eles começam a ter esse envolvimento. A notícia ruim que eu falei que ia dar para vocês é que isso dura de 2 a 3 anos. Que é o tempo do pequenininho firmar os pés. Depois daí, o cérebro ele começa a se adaptar a essas funções e ele começa a não reagir mais da mesma forma e as substâncias começam a ser retiradas. Então, por que as relações muitas vezes acabam? Porque as pessoas só querem as emoções cerebrais. As pessoas não conseguem construir vínculos de almas, não conseguem construir uma correlação de companheirismo, né, de uma outra percepção da relação, não nasce, porque é sempre o que você me provoca. Então, quando a pessoa diz assim: eu não sentia mais nada pela pessoa, é um pouco disso aqui. Óbvio que tem outras gradações também, não estou reduzindo,
estou apenas dizendo a vocês que quando vocês estiverem apaixonados e um dia vocês acordarem e vocês não olharem mais a princesa e na sua frente estiver Fiona, e quando você olhar para o rapaz não tiver mais o príncipe, ali tiver Shrek, talvez ali seja a grande oportunidade da verdade da relação. Ali talvez seja um momento verdadeiro para que você possa se apaixonar de fato por quem ele é de verdade, sem a máscara desse tipo de situação. E é maravilhoso estar apaixonado por alguém sem a química do cérebro, pelo que a pessoa me provoca. Porque o que acontece quando nós nos apaixonamos na alma? Nós temos a possibilidade de nos reapaixonar constantemente. Então, constantemente, os casais conseguem reativar esse mecanismo, nem que seja no final de semana, nem que seja num período qualquer, mas eles conseguem fazer isso porque a sua alma sublimou as necessidades fisiológicas, simplesmente. Foi além. Então, quando você está diante de uma pessoa, é como se você estivesse num regaço, você estivesse no colo de uma mãe, como se você estivesse ali num lugar tranquilo, que você pode entregar a sua alma. E quando a gente se entrega, a gente vive muito feliz, né? Então, esse é o grande desafio, sair da zona das cosquinhas para enfrentar aí o movimento, que é o movimento verdadeiro do amor, que não tem nada a ver com isso. Isso aqui é um amor que, inclusive, ele é passional, pois que é de paixão. Então, esse aqui ama assim pode matar. Aí você pergunta assim, mas por que uma pessoa mata alguém que ama? Mata porque teme perder isso. Teme o desespero, você vai me largar na mão, você vai me largar no espaço. Eu vou estar aqui desse jeito e não tenho mais você. É como uma pessoa, um drogado que tem a síndrome da abstinência. A pessoa fica bem desesperada, porque é uma abstinência, você é cortado no processo ali no meio. Então isso é uma coisa muito complicada. O sofrer por amor traz muito disso, né? Dessa possibilidade. Então vê aí uma declaração de amor que o rapaz está fazendo com a moça. Ele diz assim: quando eu te vejo, eu sinto as regiões do meu cérebro, receptor de dopamina, etc. Ela diz assim: com certeza eu gostava mais de você antes do doutorado. Então a pessoa, se alguém disser assim: gente, eu estou hoje com tanta dopamina por você, né? Talvez Sidney Magal tenha sido o mais correto, tenha dito assim: e o meu sangue ferve por você, né? Mas esse amor que a gente aprendeu a sentir, que é um amor que é ainda a escolinha do amor verdadeiro, ele nos traz uma distorção do amar. Uma distorção do amar, porque quando a gente ama de verdade, a gente não precisa perder para amar. Ninguém precisa se rastejar para amar. Ninguém precisa fazer como Aldemar Dutra, que tem uma música linda. De que é feito afinal esse seu coração? O espécie de amor você deseja dar? É assim? Se me humilho demais, me arrasto até o chão, e ainda fico a dever sem te contentar. Viu aí, pobre, viu? O que mais quer você, se tudo já lhe dei? Se o que resta de mim, sorrindo te entreguei. Se no pranto do olhar, nem mesmo tenho mais uma gota sequer para chorar. Só minha vida eu não te dou, como lembrar se morto estou. Pensa, gente, um negócio desse? Morrer de amor, como é esse? Quantas canções nós colocamos no rádio para tocar o nosso coração com dor de cotovelo? Centenas de milhares de vezes que a gente está sofrendo e quer sofrer mais. Aí fica ali, bota aquela música, toma aquela bebida e fica lá olhando, sonhando, pensando lá no devaneios, né? Como seria bom. Isso é um sofrimento. Na verdade, o que a gente está buscando é tentar reequilibrar nossa cabeça. De alguma forma, o que a gente está buscando é isso. Compensações, gratificações extras. A gente está fazendo isso de uma forma que vai nos trazer essa possibilidade. Então, tem nada a ver com morrerei por você. Eu até posso morrer por alguém, porque João diz no seu evangelho que não existe amor maior do que esse.
se alguém dar a sua vida pelo outro. Então eu posso dar a minha vida pelos que eu amo, mas não pelos que eu necessito. É diferente. Como pessoas que têm aquela situação de mata a pessoa e se mata. Quer dizer, minha vida não tem sentido sem você. Como assim? Eu nasci com você, agarrado com você. Quando nós nascemos, você saiu da barriga da minha mãe juntos. Eu tenho 2 pernas e você tem 2. Nós somos um quadrúpede ambulante, é isso que nós somos? Não, você, eu sou eu. E nós nos encontramos na nossa vida, por um acaso, construímos uma relação, agora não deu mais certo, porque o verdadeiro amor, gente, que ama mesmo, tem que ter o desprendimento de dizer assim. A pessoa vira para a pessoa e diz assim: não te amo mais. Eu não te amo mais e agora eu amo Carlão, professor da academia. Ele é o meu amor agora. Eu não te amo mais. Eu vou ser feliz ao lado de Carlão. E o que ama tem que dizer: que bom que você vai. Porque se eu te amo, eu quero você feliz. Isso é amar. Como é que eu posso amar alguém e querer que a pessoa fique triste? Isso é egoísmo. Você botar a pessoa do seu lado e dizer fique, suporte, etc. Isso é egoísmo, não tem nada de amor. Então o amor verdadeiro é desprendido, não é? Então a pergunta é: será que nós já sabemos viver esse amor verdadeiro? Aí existe um trabalho que foi feito muito interessante também sobre essa questão das tentações e dos processos cognitivos, que tem a ver com a estrutura da nossa psique, a estrutura, né, uma cartografia da psique. E segundo esse estudo que foi iniciado por Freud, nós temos 3 elementos que atuam nesse ser que somos e que nos dá ânimo, que nos representa na individualidade. O primeiro é esse rapaz aqui, assustador, que é chamado de id. O que é o id? O id é uma pulsão psíquica. O id é uma energia, uma vontade de fazer. O id te move, o id te movimenta, te tira do parado, te levanta da cadeira, faz você se movimentar. O id é força. O problema do id é que o id é inconsequente. Porque se o id der vontade de subir naquela mesa ali agora e cantar uma música para vocês, é essa a vontade do id, não é? E o id, óbvio, que ele tem essa vontade, ela tem essa energia e tem até a capacidade de fazer. Por isso que tem algumas pessoas que a gente chama de idiotas, que são pessoas que têm uma paixão pelo id, vivem do id fortemente. Então, quando a gente está falando aqui da pulsão, isso aqui é a vontade de fazer. Só que dentro da gente existe um professorzinho que aprendeu as regras do bolo, a regra do jogo, e disse assim: não pode subir na mesa. Se você vai fazer isso, isso é horroroso, não pode fazer isso. De jeito nenhum você pode fazer isso. Então ele é o superego. É aquele cara que diz assim pro ego, ó, o id, ó, não vai. Não pode. Então, numa sociedade rígida, regida por princípios teológicos, sobretudo, o superego das pessoas é inflado. As pessoas não fazem nada, as pessoas são paradas no superego. Então, imagine que uma pessoa viva só aqui, uma pessoa do não. O que essa pessoa vai fazer na vida? Nada. Ela não vai se colocar diante de nada, porque quando ela estiver indo em direção, não, o tempo todo se negando. É para isso que existe um elemento aqui no meio, esse rapaz mais de terno cortado, que é um sambaionó chamado de ego. O ego, ele faz negociações o tempo inteiro com o superego e com o id, para que o indivíduo possa viver sem conflito. Então o ego, ele faz de tudo para que a gente não sofra. O ego faz de tudo para que a gente seja uma pessoa e se identifique como pessoa. Então o que o ego faz? Ele separa eu do que não sou eu. Ele me dá identidade, ele me dá uma noção de quem eu sou, ele me estrutura, ele me permite falar com o meu nome, dizer eu sou fulano, faço isso, faço aquilo. Isso aqui é coisa do ego. Só que o ego, ele é um menino que você precisa ficar de olho nele. Quem acabar com o ego vai ficar esquizofrênico, vai perder a referência de si mesmo. Então, o que nós temos que fazer em relação ao ego é prestar atenção de que ele é uma estrutura que funciona dentro da razão.
razão. A grande limitação do ego é que o ego só consegue lidar com coisas que ele consegue enxergar. Aquilo que ele não consegue enxergar, o que é que o ego faz? Ele traduz de outra forma. Então o sujeito, por exemplo, sovina muito, mas ele sovina porque lá no inconsciente dele, ele teve muitas perdas e ele não consegue administrar isso na sua vida de forma decente. Ele não quer perder para não viver de novo o que viveu. Só que essa história de ser sovina, ele traduz como ser prevenido, cuidar da família, né? É esse indivíduo ego que faz a mulher comprar o vestido. É esse indivíduo ego que justifica as nossas coisas, as nossas falhas. E tem uma passagem no Evangelho que eu gosto bastante, que fala a respeito disso, que diz assim: no dia que o Senhor vier na honra de sua glória, montado numa nuvem, acompanhado da corte de anjos, separará os bons e os maus à direita e à esquerda, e dirá o seguinte aos bons: entre na honra da minha glória, porque quando eu tive frio, se me deu agasalho, quando eu tive fome, se me deu de comer, quando eu tive sede, se me deu de beber, quando eu tive preso, se foi me visitar, doente, se me deu um remédio. E o bom vai dizer assim: quando foi que eu fiz isso por você? Quando você fez pelo pequenino, foi a mim que você fez. E vai dizer ao mal: saia da minha honra, da glória da minha honra, porque quando eu tive frio, você não me deu agasalho, quando eu tive fome, você não me deu de comer, quando eu tive sede, você não me deu de beber, quando eu tive doente, você não me deu remédio, quando eu tive preso, você não foi me visitar. Mas vem cá, quando foi que eu não fiz isso por você? Quando você não fez ao pequenino, foi a mim que você não fez. Observe o que tem de interessante nessa passagem: é que nem o bom sabe que fez o bem, nem o mal sabe que fez o mal. E a gente vive num mundo onde a gente acha que a gente é bom, mas na verdade a gente está fazendo somente alimentando a fogueira desse rapaz. A caridade e doação. Quando a pessoa faz a caridade, olha para cima: olha Deus, como eu sou bom, estou dando um pedaço de pão aqui de bacon. Olha como eu sou maravilhoso, e bota no Facebook tem foto cheia de comida distribuindo para os pobrezinhos coitados que estão na rua. Não é assim? Isso daqui é trabalho do ego, porque o ego quer compensar você o seu sofrimento. O conteúdo que o ego trabalha, do ponto de vista material, é muito pequeno, porque o ego trabalha com cerca de 6% do seu conteúdo mental. 94% do nosso conteúdo mental é inconsciente. O ego não acessa, pelo menos de forma inteligível. Como essa sala aqui, por exemplo, que ele dá conta. O que está fora daqui não dá conta. Então, se chegar uma notícia aqui, ele vai começar a racionalizar, começar a incluir, porque ele não vê, ele não consegue dar conta. E que interpretação ele vai dar isso? A melhor que for para aquele indivíduo que ele estrutura naquele momento. Então, essa é a nossa estrutura da psique. Então, quando eu tomo decisões, eu tomo decisões baseadas nesses elementos aqui. Ou eu estou buscando resolver pulsões não resolvidas, ou não desenvolvidas, ou de certa forma ainda desequilibradas, ou então fazendo restrições muito poderosas em cima daquilo que eu posso e que eu não posso fazer, ou no pior caso, significando aquele indivíduo da maneira que ele acha que é a melhor para a pessoa. E é por isso que tem pessoas que se acham, né? Pessoas que não têm a menor noção de si, eles não conseguem perceber fazer uma autoanálise, realmente chegar numa estrutura de si mesmo. Eles são completamente equivocados em relação à percepção. E a gente olha para a pessoa: o que essa pessoa pensa da vida? É uma moça que deve pesar por volta aí dos seus 80 quilos, ou um homem que deve pesar os seus 130 quilos, que bota uma sunga e vai para a praia, achando que é um rapaz de 13 anos e que tem ainda, né, uma força. Nada contra quem queira botar sunga e ir para a praia, porque eu acho que tem mais aqui mesmo. Mas eu falo, é a percepção que ele tem daquele momento. Não é que ele siga livre para usar o que ele quer, mas ele quer impressionar as pessoas pelos seus dotes físicos. Talvez aquela barriga proeminente não seja tão para eles agradável, e ele deve pensar: não, isso aqui é símbolo de virilidade, isso aqui é símbolo de prosperidade, que olhar para mim vai achar que eu sou rico, eu estou rico. Dá uma justificativa, algo que teoricamente poderia ser visto de outra maneira, né? Isso também é a estrutura disso. Olha que esse lado psíquico é fundamental para a gente tomar decisão. Muitas vezes, quando a gente está triste, a gente vai para o shopping comprar. Muitas vezes, quando a gente está deprimido, a gente procura fazer de alguma forma, ou então se vingar de alguém. Enfim, todo o nosso processo decisivo
todo o nosso processo de decisão, todo o nosso processo de escolha, ele existe uma resposta naquele ser que eu sou, sobretudo na minha ética, nos meus valores, naquilo que eu chamo de modelo mental. O que é o modelo mental? O modelo mental é uma estrutura de estímulo-resposta, voltando um pouquinho para o cérebro. Pense num fio que liga o estímulo a uma resposta. Esse é um fio, é um caminho neural, formado por aqueles neurônios lá. Quanto mais você repete aquela experiência, mais esse fio fica rígido e mais esse circuito é usado. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem o hábito de chorar quando está em situação delicada, isso é um caminho neural. Ela acha que esse é um instrumento interessante para resolver os seus conflitos, os problemas. Então, na hora que ela está em conflito, imediatamente ela chama o caminho neural, que tinha um psicanalista brasileiro já desencarnado, chamado Paulo Baldense, que era psiquiatra também, e ele dizia chamado de caminho da roça, que é aquele caminho fácil, o caminho das formigas, né, que é o que você normalmente caminha. Então, esses caminhos neurais eles são formados por experiências perceptivas, psíquicas, que te dão uma relação de estímulo-resposta muito interessante. Isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, nesse sentido, olha só o que nos diz aqui Joana. Parece que Freud adentrou um beco sem saída, afirmando que o homem é pulsão, é energia com direcionamento, mas ao mesmo tempo é impedimento de satisfação no conflito sem fim entre o mundo interno e o mundo externo. Essa cartografia proposta por Freud é uma cartografia que de fato ela tem aí a sua estrutura de conflito já apresentada, né? Então, o que a gente propõe dentro de uma possibilidade de viver nisso? É o que se chama de autoconhecimento. Você saber que você tem defeitos, você saber que você tem problemas, todos temos, todos somos crianças feridas, todos carregamos mágoas, todos carregamos problemas. Um bebê, ele começa a perceber o mundo do ponto de vista sensorial a partir de 6 meses de gestação. Ele sabe se ele é desejado ou não a partir de 6 meses de barriga. O seu sistema neurológico capta essas emoções. E até 5 anos de idade ele é um gravador psíquico. Ele não processa as coisas como processa um ser maduro. Porque o ser humano tem uma situação cerebral que o cérebro do homem é formado fora da barriga também. Até os 20 anos ele se fortalece, ele se constitui, ele termina a formação por 18, 20 anos de nascido. Imagina isso. Então, nesse caso especificamente, essa pessoa é tudo inconsciente o que está entrando, as experiências que estão entrando, sua maioria são inconscientes. É por isso que a gente não lembra de grande parte das nossas infâncias, do que a gente fazia quando estava ali no chocado no meio, são relâmpagos, são lampejos que tem de memória, não tem a história toda. Por quê? Porque naquele momento o cérebro captava informações que jogava tudo inconsciente. Então, quando a gente fecha e passa a régua e vai viver a vida, esses são os valores que a gente usa para tomar decisão. Valores que estruturaram a nossa psique lá atrás, na hora que a gente nasceu. Por isso, Maria Montessori, quando perguntado a respeito, perguntaram a ela, quando é que uma pessoa deve se preparar para ter um filho? Ela disse 20 anos antes. De pensar em ter, ela deve se preparar psicologicamente. Porque ter um filho é algo extremamente delicado. Você está na mão com um aparelho psíquico muito delicado. E precisa cuidar disso de uma forma muito consciente de que você está lidando com um ser que se forma psiquicamente a partir das emoções que recebe, a partir da qualidade das emoções. Você imagina uma criança que está vivendo dentro de casa e bate tudo, o marido e a mulher brigando na frente dele. Como é que isso é armazenado aqui dentro? Você não sabe, ninguém sabe. Então aí você tem componentes espirituais, porque um vai reagir de um jeito, o outro vai reagir de outro, um vai traumatizar, o outro não vai, um vai entrar em conflito, o outro não vai. Isso é uma loteria, ninguém sabe o que tem ali. Então, por via das dúvidas, vamos pecar pelo excesso de zelo e saber que a gente tem responsabilidade. Por isso que os Espíritos dizem, vocês serão questionados sobre o que vocês fizeram dos filhos que nós lhes confiamos. Por quê? Porque isso aí tem a ver com esse processo, né? Então, pessoas que erram nas suas escolhas, pessoas que erram no seu processo de decisão e tudo mais, têm que pensar muito, né, o que está na história. E não tem nenhum problema ter defeito, porque todos temos. O fato de estarmos aqui significa que a gente está devendo muito.
a nós mesmos, todos nós. Então, o que é o problema? Eu posso passar a vida negando, escondendo, botando debaixo do tapete, ou eu posso encarar. Eu posso voltar e dizer: eu sou isso mesmo, me assumir, e ir em busca da minha realização através de valores novos, através de perspectivas novas, né? Através de um outro modelo mental que eu possa construir. A gente vai ainda comentar isso um pouco lá na frente. Vamos dar uma paradinha? Quanto tempo?